ligaram lá pro cônsul. Você não voltou mais? Não, eles ligaram lá pro cônsul, o cônsul foi lá em casa solicitar que eu voltasse, eu disse que eu não queria mais e tal. Voltei a jogar e voltei a me empregar na firma que eu estava anteriormente, né, para jogar futebol para essa firma. Nesse meio tempo aí, coisa de 2, 3 meses depois, eu tive o convite do Brasil de Pelotas para ir fazer uma avaliação, um teste lá. Eu fui aprovado, né, em uma semana eu fiquei nos juniores, já era o meu primeiro ano de júnior. Na realidade eu tinha o último ano de juvenil, mas eles já me colocaram nos juniores. E com uma semana nos juniores já me promoveram ao profissional. Então eu tive uma ascensão muito rápida. E aí melhor ainda, na minha primeira competição profissional pelo Brasil de Pelotas, a gente foi campeão da Copa RS em 1993, né, no Rio Grande do Sul, e eu fui escolhido o atleta revelação da competição, no profissional. Então isso alavancou de sobremaneira a minha carreira, deu um impulso gostoso. E aí depois foi uma trajetória inteira aí no meio dessa bola. Então você tinha que ser jogador de futebol. Tinha que ser. Tava desenhado, tava escrito. Porque você foi embora do Inter, que é o sonho de muito moleque aí. Cara, quem que passa numa peneira daquela, a gente fala até hoje, quem que passa numa peneira daquela, porque, queira ou não, eu sempre falo para meus atletas hoje, cara, hoje talvez não, porque hoje tem a área da tecnologia, né, enfim, outras situações. Mas nos anos 80, cara, início de anos 90, o moleque nascia querendo ser jogador de futebol. Tu pegava 10 moleques, desses 10, 9 queriam ser, no mínimo 9 queriam ser atleta profissional de futebol. Mas era o normal, né? De cada 10 moleques, então, eu sempre falo, o futebol naquela época era a maior vestibular que existia, cara. Porque a concorrência era muito grande, muito grande. Muito mais do que você prestar para medicina, né? E tentar entrar na faculdade de medicina, porque todo moleque queria ser, todo guri queria ser atleta profissional de futebol, queria virar um jogador, né? E mesmo assim, depois que você ia para o amador, categoria sub-15, sub-17, sub-20, isso não te dava garantia nenhuma que você ia ser atleta profissional de futebol. Aliás, o funil, ele é muito estreito. De todos esses moleques que trabalham no sub-15, sub-17, sub-20, então para te falar que 80% não chega no profissional. Não chega no profissional, ficam pelo caminho. E aí eu tive no Internacional, que é o sonho de qualquer moleque lá do Rio Grande do Sul, que os dois grandes eram Grêmio e Internacional, né? Qualquer sonho de moleque eu tive lá dentro e fugi do clube, vamos dizer assim, e nunca mais retornei. Vocês não estão entendendo aí, ele fugiu mesmo. Fugi mesmo. Fugiu. Passou no teste, tava lá e meteu o pé, foi embora. E você tinha resistência da sua família ou de... larga isso daí, negócio de futebol aí, não dá nada. Não. Antes de você começar ou ser incentivado? Não, imagina, até mesmo porque assim, ó, no estudo eu não ia bem, eu era mal em matemática pra caramba, né? Eu sempre falo pro pessoal aqui, eu digo, ó, matemática aí vocês fazem as contas, tudo, as metragens, tudo aí, porque de matemática eu só sei contar o meu salário, viu? Eu brinco com eles isso até. É importante. Isso é importante. Meu salário eu sei contar bem, eu sei quanto eu ganho e tal, isso aí é beleza, mas eu tinha dificuldade em matemática e foi a única matéria que eu fiquei assim em recuperação, né? E por incrível que pareça, até depois que eu comecei a jogar futebol, eu fui muito melhor nos estudos, inclusive concluí antigamente era segundo grau, agora já é ensino médio. Concluí o ensino médio depois que eu já estava como atleta profissional de futebol. Depois que eu estava como atleta profissional de futebol, eu fiz faculdade, né? Fiz faculdade de licenciatura, depois fiz faculdade de bacharel, né? Então eu falo assim, o futebol, além de tudo, me deu a condição de eu poder dar prosseguimento no meu estudo, porque quando eu estava nessa época trabalhando nas empresas, né, antes de iniciar no futebol propriamente dito, de estar num clube, eu acabava... eu dava desculpa do cansaço de trabalhar o dia inteiro, aí não queria continuar os estudos à noite, enfim, né? Aquela coisa de moleque que não pensava direito ainda. E acabava não conseguindo conciliar, muito por minha culpa, né? A situação do trabalho e o estudo à noite. Então, teoricamente, eu ficava vagabundeando à noite. Eu ia jogar bola, né? Essas coisas, porque lá a gente jogava bola quase todos os dias à noite também. Futebol de salão, quando era inverno, que é chuva, frio, aquele negócio todo, né? Aí no verão era, eu tinha os jogos
nos bairros lá, que ia até 9 horas da noite com iluminação e tudo, então eu dava aquela desculpa, falava pra minha mãe, pra estudar e trabalhar não dá, porque é muito cansativo e tal. Mentira, dá, tem um monte de gente que faz isso até hoje, passa por muito mais dificuldades do que essa e consegue conciliar as duas coisas, né? Mas eu usava desse artifício aí pra não ir pro estudo, pro lado do estudo, né, naquela época. E aí, cara, acabei que assim, ó, tava desenhado para ser atleta profissional de futebol mesmo, porque até em relação ao que tu perguntou da família, nunca tive reprovação de ninguém nesse sentido, né? Todo mundo me deu sempre a maior força, porque até desde moleque todos viam que eu tinha potencial. Então todo mundo falava, não, esse aí vai virar, não tem como não virar, né? Pela qualidade que eu tinha, pela determinação em relação ao futebol. Então, até a minha família viu um direcionamento para meu futuro relacionado ao futebol. Era inevitável. Exato, acredito que sim. E aqui se dá, você acha que você ter passado no meio de um monte de moleque, de 300 que ficaram depois, você ser o escolhido para ficar, você acha que era o quê? Era muita qualidade? Muita qualidade com dedicação? Eu falo que é assim, a gente não sabe muitas vezes qual é o destino do que o Nosso Senhor traça lá, né? Logicamente que eu até hoje agradeço a Ele, eu sei que as chances e as oportunidades vêm pela mão dele. Mas enfim, ele me dava muita força nesse sentido, porque eu sabia, desde moleque eu sabia que eu ia virar atleta. Eu nunca duvidei dessa situação, nunca duvidei. Então eu sabia que eu ia ser, eu não sabia qual a magnitude, qual o alcance que eu teria, mas que eu seria atleta profissional de futebol, eu tinha certeza disso, absoluto. Não tinha 1% de dúvida em relação a isso, né? Agora, o que fez eu passar, né, eu realmente não sei se foi, eu era muito determinado, eu era muito, em relação aos outros guris, assim, eu exerci um papel muito forte de liderança, né, desde moleque, de falar, de me expressar, de ser comunicativo. Então isso pode ter chamado a atenção também, né, por conta dessa liderança já desde molequinho, né, porque no meu bairro era eu que fazia os times, era eu que escalava, né, um bairro contra o outro, eu sempre tomei à frente disso aí, então isso facilitou de alguma forma esse tipo para que eu tivesse essa ascensão. Mas relacionado justamente ao Internacional, que foi uma peneira semana inteira com um monte de guri, né, com um monte de molecada, eu acredito que foi uma soma de fatores, não teve um só que possa dizer, foi esse, não. Foi uma soma de fatores. E por que você acha que você chegou no sub-20 da seleção? Você acha que... Porque tinha muita qualidade, né, quando você jogava. Não estou dizendo que hoje não tem, hoje tem muita qualidade também, mas você era um cara de qualidade, rodeado de muitos jogadores de qualidade também. Por que você acha que você foi para a seleção sub-20? Mas na realidade eu tive na seleção sub-20 estadual, não tive na brasileira, né? Eu tive só lá do Rio Grande do Sul. E assim, que desde eu acho que eu fui muito precoce, desde a época que eu jogava, nós comentamos aqui anteriormente, eu falei, que desde moleque eu já jogava com categorias acima, né? Isso fez com que a minha formação ela fosse talvez diferenciada do que tantos outros têm a oportunidade que ficam jogando sempre dentro da mesma faixa etária, né? E eu acho que isso impulsionou para que eu chegasse à seleção do meu estado, para que eu tivesse o interesse do Grêmio de Porto Alegre depois de me contratar, né? Eles tentarem me contratar e aí é uma outra história eu ter sido vendido pro 15 aqui na época, que era patrocinado pela TAM. Na realidade quem me comprou foi a TAM, a companhia aérea que investia em futebol naquela época, e aí me colocou aqui no 15 porque ela era a gestora aqui do 15, inclusive o falecido comandante Rolinho era o presidente de fato do 15 de Piracicaba naquela época, né? E eles estavam investindo forte no futebol, eles tinham um patrocínio no São Paulo, eles eram o patrocinador master do São Paulo naquela época, e eles eram o dono do 15 de Piracicaba, eram os gestores aqui do 15 de Piracicaba. E aí, a pergunta sua, eu acredito que essa situação de sempre ter essa visão
de oportunidade relacionada ao interesse de outros clubes, de próprio ter chegado à seleção do estado lá, é muito em conta dessa precocidade. Ou seja, viu, aqui, pô, hoje em dia a gente vê até atletas mais novos já, porque a maturação deles até propriamente dentro do clube, ela acaba sendo mais rápida, né? Anteriormente era um pouco mais difícil essa situação. Os moleques mais novos, tirando o fenômeno Pelé, né? Mas o restante... Nada mais, nada menos. Exatamente. Então, esse aí fica lá em cima, é outro patamar, nem vamos falar. Mas anteriormente era muito mais difícil ter os atletas mais jovens no profissional, né? Porque eram muitos atletas bons naquela época, né? Com muita qualidade. Hoje, no futebol, se consegue até colocar atletas mais jovens, porque a maturação propriamente dentro do clube ela é até maior e ela é mais acelerada para que isso aconteça, né? Em relação à parte econômica, financeira, para gerar recursos para os clubes, enfim, tem toda uma série nesse contexto, tem toda uma série que cerca tudo isso. Mas anteriormente era um pouco mais difícil e talvez por no meu começo eu ter tido destaque,